Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Previdenciário. Eu sou o professor Fernando Machado e hoje nós vamos falar sobre os segurados da Previdência Social. Quem são, então, os chamados segurados da Previdência Social? São aquelas pessoas que possuem um vínculo formal, um vínculo jurídico com a Previdência Social, e esse vínculo, então, ele vai gerar direitos e deveres para ambas as partes. Se nós formos, então, analisar o artigo 201 da Constituição Federal, que é o artigo que vai, então, trazer ali as linhas gerais sobre a Previdência Social, o artigo 201 vai nos dizer, então, que a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então, diferentemente da saúde, que ela é universal e assegurada a todos, a Previdência Social ela vai exigir que a pessoa seja filiada à Previdência Social. Da mesma forma que para receber um determinado seguro, um plano de saúde, um seguro de um veículo, você precisa fazer primeiro uma inscrição, precisa ter um vínculo com esse seguro, a Previdência Social também exigirá que os seus segurados tenham então essa filiação prévia, para que a partir dessa filiação, os segurados então farão as suas contribuições conforme exigido e posteriormente poderão receber os benefícios quando atingirem os requisitos que são previstos em lei. Então, quando nós falamos em filiação previdenciária, nós estamos falando no vínculo jurídico que vai ligar a Previdência Social aos seus segurados. E quais são os tipos de segurados? Quais são esses tipos de vínculos que a legislação hoje ela nos traz? Bom, nós vamos olhar para os tipos de segurados da Previdência Social e nós vamos dividir em duas categorias principais. A categoria dos chamados segurados obrigatórios, que como o próprio nome já diz, eles não têm essa opção de serem filiados ou não. A partir do momento em que eles exercerem determinada atividade, eles serão filiados obrigatórios. E temos a outra categoria dos chamados segurados facultativos. Mais uma vez, como o próprio nome já dá a entender, o segurado facultativo é aquele que ele não tem uma obrigatoriedade por lei de ser filiado à Previdência Social. Porém, para que ele tenha essa opção de buscar a proteção previdenciária para quando ele necessitar. Então, ele fará as suas contribuições e, se necessário, ele poderá, então, receber os benefícios. Olhando então para a categoria dos segurados obrigatórios da Previdência Social, nós vamos ver então que são chamados segurados obrigatórios quem? Os chamados segurados empregados, os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais e os chamados segurados especiais. Então, todos esses segurados, eles obrigatoriamente devem fazer a sua filiação previdenciária e devem fazer as suas contribuições conforme exigido. Falando um pouco sobre cada um desses segurados, vamos começar aqui pelo mais comum, que são os chamados segurados empregados. Quem é o segurado empregado? O segurado empregado, conforme a Lei 8.212, 8.213, é aquela pessoa que presta serviço para um empregador e dessa atividade que ele realiza, ele recebe uma contraprestação pecuniária, ou seja, ele presta serviço para alguém e recebe um salário como pagamento. Os segurados empregados, como regra, eles são regidos pela CLT, são chamados trabalhadores seletistas. O tipo mais comum de vínculo é o contrato de trabalho, que ele é regido pela nossa carteira de trabalho e previdência social. Então, aqui nós temos a imagem da carteira de trabalho, a CTPS raiz, né? Hoje nós não temos mais a CTPS física, ela é digital, mas na prática a finalidade é a mesma. É para constar nesse registro público que a pessoa tem um vínculo com determinada empresa, né? E ela recebe então a remuneração pelo seu trabalho. Quando a pessoa recebe a sua remuneração, haverá a incidência da contribuição, tanto da contribuição do empregado, que nós vimos nas aulas passadas, de 7,5% até 14% do salário do empregado, também a contribuição da empresa que fará também o recolhimento então para a Previdência Social. Mas nós temos outros exemplos também de segurados empregados, pessoas que trabalham em organismos internacionais. Nós temos, por exemplo, como segurado equiparado a segurado empregado, aquele servidor público que presta serviço para a administração pública, porém que não tem um vínculo efetivo, que exerce ali um cargo em comissão, ele também é equiparado a segurado empregado. Então, a nossa primeira categoria são aqueles que prestam serviço para um empregador
e recebe uma remuneração para isso. Logo, haverá incidência da contribuição previdenciária tanto daquele que emprega, do tomador do serviço, quanto daquele que exerce a atividade e faz então e recebe uma remuneração como contraprestação ao trabalho realizado. A segunda categoria que nós temos de segurado obrigatório da Previdência Social são os chamados trabalhadores avulsos. Quem são, então, os chamados trabalhadores avulsos? Os trabalhadores avulsos são aquelas pessoas que prestam serviço para várias empresas desse serviço prestado para essas várias empresas, então ele receberá uma remuneração. Os trabalhadores avulsos, eles têm um requisito muito específico. Só será chamado de trabalhador avulso aquele que presta serviço para várias empresas tomadoras de mão de obra e que ele seja organizado, ele seja regido por um sindicato ou pelo chamado órgão gestor de mão de obra, a sigla OGMO. O que seria então esse sindicato ou qual seria o papel do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra? Para facilitar então a explicação, vamos ver quem são os exemplos dos trabalhadores avulsos. Nós temos, de acordo com a legislação previdenciária, exemplos de trabalhadores avulsos: os portuários, os marítimos, os estivadores, ensacador de café, ensacador de cacau, aqueles que trabalham no ensacamento do sal. Então, essas atividades, percebam, são atividades esporádicas e que são prestadas para vários empregadores. Então, vamos pegar aqui o exemplo de uma embarcação que chega em um porto do Brasil e ele precisa de pessoas para fazer a movimentação da carga, por exemplo, a atividade do estivador. Nesse caso, como não teria como essa embarcação contratar um empregado permanente, ele vai então contratar várias pessoas para trabalhar por um período. E como é que ele fará essa contratação? Ele procura então o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra, faz a contratação, esses trabalhadores avulsos vão prestar a atividade, o pagamento será feito para o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra, que depois então vai fazer o recolhimento previdenciário e repassar a remuneração para aqueles trabalhadores que são filiados àquele órgão. Então, os trabalhadores avulsos, eles prestam serviço para vários empregadores, para vários tomadores de mão de obra, e ele será então intermediado por um sindicato ou por um órgão gestor de mão de obra. Nossa terceira categoria de trabalhadores de segurados obrigatórios são os chamados empregados domésticos. O empregado doméstico é aquela pessoa que presta um serviço no âmbito de uma residência, desde que o seu serviço não tenha finalidade de lucro para o seu empregador. Então perceba a diferença muito interessante aqui entre empregado e empregado doméstico. Só será considerado empregado doméstico aquela pessoa do qual a sua atividade não gera um lucro para o empregador. Professor, eu não entendi muito bem. Vamos fazer aqui um exemplo muito simples. Uma pessoa que é contratada para uma empresa. Então, seja ele um vendedor, seja ele o responsável por um serviço administrativo. O empregador, ele apenas contrata essa pessoa porque do trabalho dessa pessoa, ele terá então ali, o trabalho dessa pessoa vai gerar ali recursos, vai gerar riqueza para o empregador e ele fará então o pagamento do salário e terá um lucro dessa atividade que ele empregou a mão de obra. Então só faz sentido para a empresa, para a atividade empresária, contratar um empregado quando ele terá lucro dessa atividade empresária. Já no caso do empregado doméstico, a pessoa, quando é contratada, ela não gera um lucro direto para o empregador. Por quê? Porque ela vai se dedicar às atividades no âmbito residencial. Então, nós temos como exemplo de empregado doméstico aquela pessoa que realiza ali a chamada empregada doméstica em sentido estrito, a pessoa que realiza atividades de limpeza, conservação do ambiente residencial, mas também o porteiro, o motorista particular, o segurança privado, todos eles, o caseiro de uma propriedade rural, todos eles podem então ser considerados como empregados domésticos. Por quê? Porque a sua atividade ela não gera um lucro direto para o seu empregador. Próxima categoria do empregado, do contribuinte da Previdência Social, nós temos o chamado contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? É aquela pessoa que ela aufere a sua renda diretamente diretamente do seu
trabalho sem nenhuma relação de subordinação ou sem nenhuma relação de emprego. Normalmente, o contribuinte individual, ele é chamado de trabalhador autônomo. É aquela pessoa que exerce determinada atividade, dessa atividade ela aufere renda para sua manutenção e dessa renda, então, ela deverá fazer um recolhimento para a Previdência Social. Então, será contribuinte individual o mecânico, o encanador, o pedreiro, o advogado, o médico, qualquer outra pessoa, então, que exerça uma atividade por conta própria e dessa atividade, então, ele vai, então, auferir uma renda do qual deverá fazer um recolhimento para a Previdência Social. Então, nós temos um exemplo muito claro do que é o contribuinte individual, é o chamado MEI, o microempreendedor individual. Aquela pessoa, então, que exerce uma atividade que vai ali realizar serviços de reparos, vai produção de alimentos para venda e da sua atividade, então, ele deverá fazer o recolhimento para a Previdência Social. Por fim, ainda não, temos mais duas categorias, né? A próxima categoria, já chegando no fim, é o chamado segurado especial. Quem é o segurado especial? Segurado especial é o trabalhador rural em regime de economia familiar. Isso significa dizer que eu vou considerar como segurado especial aquela pessoa que explora uma atividade agropecuária, mas desde que ela o faça em regime de economia familiar. Regime de economia familiar é uma atividade que é prestada pelo próprio grupo familiar, que não tem empregados permanentes, ou seja, não há o auxílio de empregados permanentes, e ela é realizada em propriedades menores. Então, o limite que nós temos são os chamados 4 módulos rurais, né? Então, a propriedade ela é uma propriedade pequena, a família que explora aquela atividade, e essas pessoas serão chamadas, então, de segurados especiais. Só lembrando que nós falamos nas aulas passadas, o segurado especial, ele não faz um recolhimento direto para a Previdência Social, ele não vai emitir uma guia para fazer a contribuição. O segurado especial, ele sempre que ele fizer a comercialização dos produtos da sua atividade agropecuária, ele fará um recolhimento em cima do valor da comercialização dos produtos, e esse valor, então, será destinado para a Previdência Social. Agora sim, por fim, chegamos então ao chamado segurado facultativo. Só lembrando, o facultativo é aquela pessoa que não tem a obrigatoriedade de fazer o recolhimento previdenciário, porque ele não tem renda própria, porém ele tem a opção de se filiar à Previdência para ampliar a cobertura, então, em relação aos riscos sociais. No caso do segurado facultativo, nós temos exemplos. A pessoa que se dedica às atividades domésticas, por exemplo, a chamada dona de casa. Nós temos também o síndico não remunerado, também, que exerce ali alguma atividade que não tem renda, ele pode se filiar como segurado facultativo, e também um exemplo muito comum que nós temos do segurado facultativo é o estudante. O estudante, então, ele pode fazer o recolhimento para a Previdência Social. Então, por exemplo, o estagiário, quando ele já está ali realizando o seu estágio remunerado não tem natureza de vínculo empregatício, logo, a contraprestação que o estagiário recebe não é salário, e sim é uma bolsa para auxiliar ali durante o momento em que ele está estudando. Se o estudante, então, ele desejar fazer as contribuições previdenciárias, ele pode se filiar à Previdência Social, então, na condição de segurado facultativo. Ele não é obrigado, porém, ele tem esta faculdade de contribuir para a Previdência e logo, então, de ter a proteção previdenciária. Encerramos assim a nossa quarta aula de Direito Previdenciário. Na próxima aula, então, vamos ampliar o nosso estudo do Direito Previdenciário.